Mayra, nós temos mais gente para conversar conosco. Nós temos agora Kai Lehmann, o professor Kai Lehmann, da USP, da Universidade de São Paulo. O professor Kai é professor de Relações Internacionais, especialista em União Europeia, para conversar conosco e trazer um pouco mais de entendimento para esse momento que nós estamos atravessando na guerra de Israel contra o Hamas. Professor Kai Lehmann, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, professor, nesse momento aí, como o senhor tem avaliado o comportamento da União Europeia diante do conflito, não é, das principais potências europeias, diante do conflito, diante da guerra, como o senhor tem avaliado o posicionamento da União Europeia? Olha, dentro do esperado, eu diria, nos dois sentidos. Número um, que a organização, de modo geral, tem se manifestado, pelo menos, atrás da posição de Israel. Então, está apoiando, em termos diplomáticos, Israel. E número dois, que em termos práticos, isso significa relativamente pouco, porque o principal aliado em termos militares e tudo mais é os Estados Unidos, e a União Europeia, em termos materiais, tem poucas coisas para contribuir, e politicamente tem pouca influência diante da situação atual. Então, o que a União Europeia pode fazer é bastante limitado, está bastante limitado no momento. O Reino Unido já encaminhou ali, ou está encaminhando, não é, um apoio militar ali para a região. O senhor acredita que apenas o Reino Unido pode embarcar nessa, enviando tropas, enviando talvez ali um apoio militar, ou outros países também poderão dar um apoio, já que, como o senhor disse, né, os Estados Unidos hoje são o principal parceiro ali de Israel e aparentemente um parceiro que está subsidiando de maneira satisfatória o poderio militar dos israelenses, não? Sim, eu acho que teria outros países com a capacidade de contribuir ajuda militar, caso isso fosse solicitado. A Alemanha poderia, imagino eu, a França poderia, mas não me parece algo atualmente necessário em termos práticos. E para os europeus, eu acho que seria politicamente, ou ficaria politicamente mais difícil, até porque qualquer invasão terrestre que me parece está prestes a acontecer, vai gerar milhares de mortes nos dois lados. Israel vai perder muita gente, os palestinos, a população civil na faixa de Gaza vai ser muito afetada, vai ter muitas mortes, e isso deixaria a situação, politicamente falando, mais difícil para esses países europeus. Então, me parece a não necessidade de apoio militar para Israel no momento de envio de equipamento militar é politicamente mais conveniente, entre aspas, para os europeus. Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, especialista em União Europeia, conversa aqui com a gente em áudio e vídeo na Rádio Bandeirantes. Quem quiser acompanhar pelas imagens é só acessar o YouTube Rádio Bandeirantes Oficial. Professor Mayra aqui, queria focar com o senhor na França, né? A França, o ministro do Interior ontem proibiu todas as manifestações pró-palestinos no país, aconteceram algumas. Queria entender por quê, o que acontece ali na França em relação ao posicionamento desse conflito. Eu acho que a França está numa situação particular, entre aspas, nesse sentido, porque tem uma população muçulmana muito grande proporcionalmente à população francesa. Então, internamente, a situação na faixa de Gaza, no Oriente Médio, vai gerar mais tensão. E a França, evidentemente, o governo francês quer evitar que isso gere essas tensões, conflitos, violência, porque a França já está
numa situação doméstica bastante complicada, bastante tensa, né? Tem manifestações contra o governo com muita frequência. Então, esse posicionamento do governo, por mais que talvez seja talvez seja problemática em termos de né, liberdade de expressão, do ponto de vista de manter a situação interna mais calma, é compreensível. Professor, me parece que, como o senhor disse, aí, do ponto de vista militar, a União Europeia tem pouca coisa a se envolver nessa guerra, não é? Mas me parece que a maior preocupação da União Europeia, das grandes potências europeias, está relacionada ao terrorismo, né? E muitos países já reforçaram as suas seguranças nos aeroportos, tentando evitar ou minimizar possíveis atentados. Como o senhor vê essa possibilidade, não é? Como o senhor acredita que as potências europeias podem se precaver de eventuais atentados, já que nós vimos aí, num passado recente, vários países, a França inclusive, né, sofrendo com esse tipo de coisa? Olha, eu acho que é difícil evitar completamente, né? Nós já estamos vendo ameaças contra escolas judaicas no Reino Unido, por exemplo. Até houve 2 escolas em Londres que fecharam as portas hoje por causa de ameaças aparentemente críveis contra a segurança e integridade física da escola e dos seus alunos, mas é difícil em sociedades democráticas livres evitar ou zerar o risco de ataques terroristas. Não existe segurança total nesse sentido. Então, o que vai ser feito é o que, por exemplo, o governo francês está fazendo e que vários outros governos estão avaliando tomar medidas semelhantes. O governo alemão está considerando medidas semelhantes àquelas tomadas agora pelo governo francês. Mas tudo isso, em termos estratégicos, não resolve, né, evidentemente, os problemas no Oriente Médio. São simplesmente medidas para reduzir o risco de ataques terroristas na Europa nesse momento, ao curto prazo. Professor, a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe muitos prejuízos, muitos impactos econômicos, políticos também, no mundo todo, em especial ali na União Europeia. Então eu queria saber que impactos que este conflito no Oriente Médio poderia trazer para a União Europeia em termos econômicos e políticos. Eu acho que são 2 coisas que a gente tem que considerar. Número 1 é simplesmente a insegurança que isso traz. Insegurança no sentido não somente militar e ataques terroristas, mas segurança no sentido do desenvolvimento da estabilidade política no mundo. Né? O impacto desse conflito, dessa guerra, vai ser enorme em termos geoestratégicos. E, nesse sentido, insegurança traz problemas econômicos, porque empresas não podem se planejar ao longo prazo. E isso, adicionalmente, esse segundo ponto, há uma guerra que continua, né, que é a guerra na Ucrânia, que na vizinhança da União Europeia, e que não mostra nenhum sinal de terminar esse ano que vem, né, algo que pode se estender por muito tempo ainda. Então, nós temos um acúmulo
de crises, não somente na Europa, mas para o mundo, o que evidentemente traz insegurança física, política e econômica. Estamos, né, para voltar a esse ponto da Ucrânia, estamos mais uma vez entrando agora no inverno na Europa em breve. Se a gente tiver um inverno mais rigoroso do que no ano passado, por exemplo, como vai ficar a segurança energética da Europa? E isso vai trazer mais instabilidade política num contexto já muito tumultuado. E esse impacto, professor, ele chega no Brasil também? Ou com que força que chegaria no Brasil? É muito difícil fazer uma previsão exata sobre isso, né? Se tiver impacto econômico na Europa e, quem sabe, com toda a instabilidade e crise política nos Estados Unidos também. Então, nós teríamos com os Estados Unidos e a União Europeia as duas das três maiores economias do mundo em crise ou certamente com instabilidade. Isso inevitavelmente teria um impacto no Brasil, que tem como na Europa um dos seus principais mercados de exportação. Talvez não seja tão ao curto prazo, mas ao médio prazo isso levaria, imagino eu, a certamente uma atividade econômica ou crescimento econômico menor e mais devagar do que atualmente previsto. Mas vale destacar que nós não sabemos exatamente os impactos, porque não sabemos, por exemplo, quanto tempo vai durar esse conflito. Eu imagino que esse conflito vai trazer, mesmo pós-conflito, uma crise política em Israel. Eu não vejo, por exemplo, como Benjamin Netanyahu vai sobreviver politicamente essa guerra. Então, temos muitas coisas estão por vir aqui, além da guerra em si. O professor, ontem eu estava dizendo aqui, não é, que a gente até acaba se esquecendo, mas tem uma outra guerra em curso, né? Quer dizer, Rússia e Ucrânia seguem em guerra. Agora até essa guerra acaba ficando um pouco de lado, esquecida, porque já vinha também num momento de mais arrefecimento. Mas como o senhor acredita que essa guerra também entre Rússia e Ucrânia poderá ter desdobramentos a partir desse conflito entre Israel e Hamas? Olha, como ucraniano, eu ficaria muito, se eu fosse ucraniano, eu ficaria muito preocupado, porque no final das contas, como o senhor colocou, é como se fosse agora uma, entre aspas, né, uma guerra de segunda prioridade. Não é mais a prioridade, não é mais o conflito mais focado na mídia internacional, nem politicamente. Dentro disso, temos que levar em consideração duas coisas. A crise política nos Estados Unidos. Um dos lados do Congresso está inoperante, não tem um presidente, né, permanente. Então, qualquer ajuda militar para a Ucrânia, no momento, teria que ser financiado e aprovado de uma forma, vamos dizer, de uma forma alternativa, porque no Congresso não tem como no momento. O Congresso está basicamente inoperante. E o segundo, isso talvez fica um pouco abaixo do radar no momento, nós acabamos de ter eleições na Eslováquia, que levaram a poder um governo pró-húngaro e pró-russo, né? Um primeiro-ministro com um histórico pró-russo, o que vai deixar qualquer ajuda militar na União Europeia, ou da União Europeia, mais difícil. Então, sim, para a Ucrânia, há o surgimento desse conflito agora no Oriente Médio, né? É uma notícia muito, muito ruim, certamente ao médio prazo, porque divide as atenções e o apoio
Isso vai limitar as opções militares que a Ucrânia tem, certamente, ao médio e longo prazo. Esse é um outro conflito, essa é uma outra guerra que o senhor acha que também deve permanecer por mais um bom tempo, não é? Me parece. Eu não vejo um desfecho muito rápido aqui. A Ucrânia chegou a fazer bastante progresso, progrediu bastante na sua ofensiva nos últimos meses, mas ainda não chegou ao litoral sul. E para ter a chance de vencer a Rússia, tem que chegar ao litoral sul, dividir as forças russas no sul e ter controle de fogo sobre a Crimeia. A Ucrânia tem que deixar a Crimeia inviável para as forças russas, e isso ainda não aconteceu. Então, sim, essa guerra, me parece, vai continuar por algum tempo, sim. Professor, a gente até abriu o programa hoje, é de fato a notícia mais importante do dia, esse prazo de 24 horas que Israel deu para que a população ali de Gaza deixe o território. A União Europeia se posicionou hoje, né, disse que esse prazo é irreal. Então eu queria entender um pouquinho mais, aprofundar com o senhor o posicionamento da União Europeia, aí contando também a participação no Conselho de Segurança da ONU, né? Como é que a União Europeia está se posicionando publicamente assim? Está numa situação politicamente muito difícil. Por um lado, não há dúvida, por exemplo, que Israel tem direito legal, jurídico de se defender. Foi atacado, foi até invadido, né? Parte do território israelense foi invadido. Então, Israel tem o direito de autodefesa. Por outro lado, punição coletiva de 2,3, 2,4 milhões de pessoas, por exemplo, cortar a eletricidade, cortar a água e forçar basicamente a população inteira de se concentrar num espaço físico muito, muito pequeno, também é um crime de guerra. É inadmissível sob as leis internacionais vigentes. Então, a União Europeia tem essa dificuldade de, por um lado, se posicionar fortemente a favor de Israel e reforçar o direito do país de se defender, e, por outro lado, avisar que o que Israel parece, tudo indica, está tentando fazer, também seria um grave problema humanitário e jurídico. E me parece que, em muitos aspectos, não tem achado uma linha muito clara aqui, até porque, assim, a influência, e nós começamos, né, a nossa conversa, assim, a influência da União Europeia sobre o que Israel faz e não faz nesse momento, a influência está quase zero. Então, a União Europeia pode falar e pode avisar e pode aconselhar e não fazer isso ou aquilo, mas em termos práticos o impacto é muito pequeno. Professor, agora a gente está de olho aí, né, nas próximas horas que podem ser fundamentais, né, como a Mayra disse, esse prazo aí de 24 horas que deve terminar aí hoje à noite, né, horário de Brasília, na noite dessa sexta-feira aqui pelo horário de Brasília. O senhor acredita que nós teremos aí por parte da União Europeia também algo diferente, algo que deve ser feito aí nas próximas horas, que os países, as potências europeias poderão mudar aí o curso nas próximas horas? O que nós teremos, imagino eu, serão pedidos de moderação, de tomar cuidado com a população civil, talvez conversas com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos me parece o único país que no momento tem alguma influência sobre as ações de Israel. Mas fora disso, eu não vejo muito que a União Europeia possa fazer, possivelmente conversas com o Egito para que o Egito abra a fronteira
no sul da faixa de Gaza. Mas, assim, tudo indica que isso vai ser uma catástrofe humanitária, porque na faixa de Gaza nós temos 2,3, 2,4 milhões de pessoas num território, mais ou menos, se não me engano, do tamanho de Santo Amaro. Né, o bairro em São Paulo. Então, eles vão para onde? Tudo bem dizer, deixem suas casas porque nós vamos invadir, mas vão deixar as casas para ir para onde? A única opção, fisicamente falando, é o Egito. E o Egito já falou que não quer e não tem condições de receber potencialmente 1,5, 2 milhões de refugiados. Então, tudo indica que nós teremos uma catástrofe humanitária nos próximos dias, nas próximas semanas. Professor, o Guilherme Oliveira, nosso produtor aqui, tem uma pergunta para o senhor. Professor, ótimo dia ao senhor, uma honra tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre operações de repatriados. Professor, a gente está vendo essa mega operação do governo brasileiro, a maior de todas elas, para repatriar os brasileiros, estão trazendo de volta aviões da Força Aérea Brasileira. O senhor, como especialista da União Europeia, há alguma operação inteira do bloco para também repatriados de diversos países? E eu somo também ao Reino Unido, que está fora do bloco, mas que para repatriar algumas pessoas está até cobrando da passagem cerca de 300 libras. Não sei se o senhor chegou a ver isso, mas está cobrando passagens de voos comerciais de algumas pessoas, da próximo de R$2.000, para repatriar essas pessoas ao Reino Unido. E na União Europeia, há alguma operação do bloco inteiro ou cada país está assumindo uma operação para repatriar essas pessoas? Olha, por enquanto, me parece, eu não vi nada de uma forma extensa por parte da União Europeia como bloco. Então, existem algumas tentativas de alguns Estados-membros de repatriar os seus cidadãos, mas nada em nome coletivo da União Europeia. Em termos jurídicos, é importante destacar que qualquer cidadão da União Europeia tem o direito de buscar assistência consular de qualquer outro país membro da União Europeia. Então, é juridicamente possível um cidadão alemão buscar a ajuda do consulado francês, por exemplo, em Tel Aviv, ou da embaixada francesa em Tel Aviv, para ser repatriado, mas, evidentemente, espaço, logisticamente, é difícil, espaço em aviões e tudo mais é limitado, e há relatos de europeus em Israel que não estão conseguindo nem entrar em contato com embaixadas de países membros da União Europeia, criticando a falta de ação da União Europeia, e isso evidentemente vai ser um ponto político a ser discutido posteriormente. Por enquanto, as ações por parte da União Europeia são bastante limitadas. Quero agradecer ao professor Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, especialista em União Europeia, falando com a gente aqui no Manhã Bandeirantes um pouquinho mais sobre a guerra Israel-Hamas. Professor, muito obrigado. Obrigado pelas informações e um bom dia ao senhor. Eu agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. 11 horas